Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa live aqui no YouTube, Band Placar com oferecimento BandBet. Mais jogos do Brasileirão nesta noite, Bernardo Ramos, e um jogaço. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Um é o primeiro colocado, o Flamengo líder, óbvio, e o outro é o terceiro, que é o Cruzeiro. Aproveita e usa já o QR Code para entrando no site da BandBet, Berna, porque falaremos coisas importantes e relevantes por aqui. Tá aqui, começando ó, à minha direita, ó. Pelo Cruzeiro, que volta o Vidalba. Uma ótima notícia para a zaga do Léo Jardim. Gabigol vai estar no banco. Já fez a... Você viu a chuteira que ele fez? Não fez uma vi. chuteira com um coraçãozinho atrás. Aí metade é vermelho, Flamengo, e metade é azul, Cruzeiro. Então ele vai estar lá no banco esperando a oportunidade dele para enfrentar o seu ex-clube. Do lado do Flamengo, Ayrton Lucas está de volta. Não sei se como titular, mas está à disposição do Felipe Luiz. E tem a dúvida: Gonzalo Plata ou Carrascal, porque o Carrascal jogou muito bem contra o Corinthians e eu quero que você comece essa discussão falando se você vai escalar Plata ou Carrascal. Sabe que eu escalaria os dois? Os dois? Você vai tirar quem? Pedro. Pedro. Porque é o seguinte, o técnico Felipe Luiz, quando recebe críticas, ele as recebe por ter um time muito engessado na frente, né? O ponto esquerdo é ponto esquerdo, o centroavante é centroavante, o meia, um ponta de lança é um ponta de lança, o ponta direita é um ponta direita. Os jogadores não se mexem muito, né? Tá. E o Carrascal dá essa possibilidade ao Felipe Luiz, porque ele não é um ponta direita, longe disso, ele é um meio-campista que começou contra o Corinthians num ponto de partida como um jogador pelo lado direito, mas no lance do primeiro gol, por exemplo, marcado pelo Arrascaeta, ele aparece do lado esquerdo, né? Samuel Lino tira um coelho da cartola, passa para o Carrascal, que dá um passe para o Arrascaeta fazer o gol, né? Então, um jogador de muita movimentação. E o Plata também é. O Plata pode jogar pelo lado direito, pode jogar na posição do Arrascaeta como um ponta de lança, pode jogar como um centroavante. A fase do Pedro não é boa, definitivamente, né? Ele perdeu um gol, aliás, dois gols no confronto contra o Estudiantes, um no Maracanã, outro em La Plata, 2 gols imperdíveis para um jogador dessa categoria, e a gente o vê aqui na imagem. Então, eu acho que o Plata pode sim, por que não, começar como titular na posição de centroavante. Ele já foi escalado dessa forma pelo Felipe Luiz. Definitivamente, Bruno Henrique não. O Bruno Henrique não está jogando absolutamente nada faz tempo. Ele é decisivo? Sim. É. Contra o Chelsea entrou e resolveu o jogo. Contra o Internacional, ninguém entendeu, pelo menos eu não entendi a escalação dele como titular, e aí ele foi lá, calou minha boca, fazendo um gol no primeiro tempo, no jogo válido pela Libertadores. Agora, tem uma questão sobre o Cruzeiro, Isa, que eu queria abordar aqui contigo. O Cruzeiro não vai ter o Wanderson, que é um ponto esquerda, né? Tem, como você bem disse, o retorno do Vidalba, a zaga, mas o Wanderson, ponta esquerda, está fora. Do outro lado, do lado direito, não tem ponta. É o Christian quem joga por ali. O Christian é um meio-campista, tá? Pode jogar até como volante e tal. E as prévias que eu li dão conta da escalação do Matheus Henrique, um volante no lugar do Wanderson. E aí o Cruzeiro ficaria sem jogada de ponta. Teria os laterais obrigatoriamente subindo o tempo todo, né? O William pelo lado direito, o Kaique pelo lado esquerdo, tá? Então seria um jogo muito previsível. Sim. Por isso eu aposto na escalação de Kenny Arroyo, 19 anos de idade, equatoriano, revelado pelo Independente Del Valle, a melhor base do futebol sul-americano. Acho que ele vai para o jogo. Ou o Sinisterra, que está recuperado, mas o Sinisterra se machuca o tempo todo, já era assim no Bournemouth, então a gente não sabe o que vai acontecer com a carreira dele no Cruzeiro, embora seja um bom jogador. Mas acho que ele vai colocar um ponto ali pelo lado esquerdo. Ou Kenny Arroyo ou Luiz Sinisterra. Um dos dois, na minha opinião, deveria começar essa partida pelo Cruzeiro. Vai ser um grande jogo de bola no Maracanã e vale lembrar, independentemente do que acontecer hoje no estádio Mário Filho, o Flamengo continuará em números absolutos na liderança do Campeonato Brasileiro. Se perder, fica nos 54 pontos, o Cruzeiro vai a 53 e o Palmeiras tem 52 nesse momento, né, com a vitória sobre o Vasco. Então o Flamengo não perde a liderança na 26ª rodada, mesmo que perca o jogo para o Cruzeiro nesta noite no Maracanã. Vejamos o duelo muito interessante também entre os dois técnicos, né? Felipe Luiz, um jovem técnico de um lado, contra Leonardo Jardim, um técnico bem mais experiente, na minha opinião até melhor do que o Felipe Luiz. A carreira do Felipe Luiz é muito curta também, muito né? Curta. Não dá pra completou comparar. um ano de Flamengo outro dia, né? Completou quase um ano de carreira, um ano e meio de carreira. Exato. E aí o Leonardo Jardim
é um técnico que já foi semifinalista Sim, de UEFA Champions League com o Mônaco, né? Então, são carreiras bem diferentes, né? Sem dúvida nenhuma, esse cara aqui é o mais experimentado entre os dois. Mas o Felipe Luiz pode se tornar maior. Pode. Com a idade que o Léo Jardim tem. Exatamente. A carreira do Felipe Luiz, como a gente disse, está só começando. Claro que a BandBet está nessa com Flamengo e Cruzeiro. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Aí você vai no botão Brasileirão Série A e tem um boost aqui. Vamos lá, eu gostei desse aqui. Pedro e Caio Jorge, mais de um chute e meio no gol cada. Tá bom. Tá? Pedro, centroavante, Caio Jorge, centroavante, ou seja, os dois jogadores que atuam mais perto do gol adversário. O Pedro num duelo com o Cássio, o Caio Jorge num duelo com o Rossi, tá? Essa combinadinha que eu e a Isa sugerimos para você aqui na BandBet está pagando R$ 7,50, quanto era R$ 6,50 na média do mercado. Ou seja, é um convite, porque são odds exclusivas e imperdíveis e, como a gente mostra aqui, sem iguais no mercado. Então vamos clicar aqui, porque eu acho que é bem factível essa combinada, viu, Isa? A gente fala sobre Campeonato Brasileiro, tem esse grande jogo logo mais às 8h30, mas logo mais às 9h15 a bola oval entra em destaque nos Estados Unidos, lá na Costa Oeste com um jogaço, né, Isa? Pois é, Thursday Night Football, ou seja, semana 5 do futebol americano começando o NFL. E se tem NFL, se tem esporte americano por aqui, tem o quê, Bernardo Ramos? Temos ele, um luxo correspondente Band Placar com oferecimento BandBet diretamente dos Estados Unidos. Ele está longe, ele está lá na Costa Leste, mas vai trazer todas as informações sobre esse grande jogo entre LA Rams e San Francisco 49ers. Fala aí, Barão, grande abraço a você, meu amigo. Fala, Bernardo. Grande abraço para você, para todo mundo também no Brasil. Los Angeles Rams, São Francisco 49ers entram em campo nessa noite num duelo de muita rivalidade aqui nos Estados Unidos. O jogo em Los Angeles promete emoção, mas os 49ers chegam bastante pressionados, com muitos desfalques, principalmente o quarterback titular, que acabou se machucando, o Brock Purdy, e agora coube a Mac Jones assumir a responsabilidade de liderar o ataque, que também pode não contar com alguns recebedores importantes, entre eles o Ron Jennings, além da ausência confirmada do tight end, o George Kittle. Mesmo assim, com muitos desfalques, o São Francisco tem 3 vitórias, apenas uma derrota até aqui, e aposta principalmente no talento do running back, o Christian McCaffrey, que é um excelente jogador. Do outro lado, o Los Angeles Rams aparece em situação um pouco mais confortável. Joga em casa, a equipe confia na experiência do quarterback Matthew Stafford, que tem alvos já definidos, principalmente o Adams, que vem jogando muito bem, alvos terrestres como o Williams. O time de Los Angeles também vem em boa fase defensiva e espera aproveitar esses problemas do rival para se aproximar da liderança da divisão. Apesar do equilíbrio histórico entre as duas franquias, o momento pesa a favor do Rams. Com o elenco mais completo, sem grandes baixas, a equipe de Los Angeles entra em campo como favorita para vencer esse clássico, enquanto os 49ers terão que superar as limitações para tentar surpreender. Vai ser um grande jogo histórico da Califórnia, duelo da Califórnia entre Los Angeles Rams e São Francisco 49ers nessa quinta-feira do futebol aqui nos Estados Unidos. Um grande abraço para você, até mais! Um abraço, Eduardo Barão, diretamente dos Estados Unidos, trazendo as informações desse jogo importantíssimo. Qual que você prefere cidade, Los Angeles ou São Francisco? Nem compara, mas São Francisco de longe. Tá bom, mas a NFL vai dar Los Angeles. Exato, né? A NFL vai para Los Angeles, o nosso destaque, né? LA Rams contra o San Francisco 49ers. E o time da casa é favorito, afinal de contas, o jogo será no SoFi Stadium em Inglewood, que é uma espécie de Guarulhos ali de Los Angeles, fica na grande Los Angeles, né? E é o seguinte, o Barão tem toda a razão, assim, eu dou até mais favoritismo, sou até mais enfático em relação ao favoritismo do time de Los Angeles, né? O Barão falou sobre esse excepcional quarterback, que é o Matt Stafford, né? Que veio do Detroit Lions, numa troca pelo Jared Goff. E ele citou o Davante Adams, né, que é o wide receiver, um dos melhores da liga. E o Barão fala sobre a defesa, e aí eu quero destacar um jogador que é o Cameron Curl, que é um safety, joga lá atrás na defesa,
já tem 2 interceptações nessa temporada. Então, quando a gente fala do Los Angeles Rams, a gente fala de um time muito bom ofensivamente e muito bom defensivamente. É um time completo, com certeza vai para os playoffs. Eu não posso falar o mesmo em relação ao San Francisco 49ers, embora as duas equipes tenham o mesmo retrospecto na temporada. 3 vitórias para 1 derrota. Claro que a BandBet está nessa, aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site. Você está aqui na capa do site, você vai subir e aqui no menu superior você tem o ícone do futebol americano, a bola oval, tá? E aí você já tem a partida em destaque entre Los Angeles Rams e San Francisco 49ers, com os Rams pagando 1,18 para a vitória. Eu não tenho a menor dúvida aqui. Os Rams vão ganhar esse jogo. E aí a gente tem uma odd aqui que diz respeito ao total da pontuação da partida, mais de 44,5 pontos pagando 1,83, e é nessa que eu vou, porque o ataque dos Rams vai massacrar a defesa dos 49ers. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Valeu a companhia, pessoal. Até a próxima.